aquelas coisas que estão lógicas dentro de um computador. E a última fase é a execução, é o dia a dia, é a convergência a todas as outras fases. Saber priorizar, saber dizer não, saber delegar, saber como lidar com coisas que não estavam previstas, saber como criar uma estratégia eficiente de priorização dentro do meu time. E aí vamos discutir alguns desses pontos. Primeiro, sobre prioridades de identidade. Hoje, a verdade nas empresas, seja pequena, média, grande empresa, é que as pessoas e o seu time executam as prioridades a partir do quê? De gritos. Isso está errado. O que é grito? Tem 2 clientes importantes na sua empresa, mesmo nível de faturamento, tudo igual. Às vezes um cliente é um pouco maior, o faturamento é um pouco mais interessante para a empresa, o outro é menos estratégico para a empresa, mas os dois estão com problema, os dois estão gritando e ligam para o teu cara, lá, para o teu funcionário, e falam assim, estou com um problema aqui, preciso que você faça uma coisa. O primeiro é bonzinho, fala nesse tom. O segundo liga e fala, estou com um mega problema, começa a gritar, berrar e tudo mais. Qual que você acha que o teu cara vai fazer primeiro? O do bonzinho ou do cara que está nervoso gritando? Está berrando. Então a equipe, as empresas hoje, elas não têm prioridades, elas têm gritaria, elas executam por gritaria. Quem grita mais alto, quem grita primeiro é o que eu executo mais. Isso é errado. Porque às vezes eu estou executando coisas que não tem nada a ver com relação à estratégia da companhia. Então nós temos que parar o seguinte, para entender como que eu defino a minha matriz de prioridades aqui dentro, como que eu defino as prioridades do que realmente fazer. A sua equipe lá na ponta deve ser totalmente capaz de entender como definir o que é prioritário quando eles tiverem que definir isso, sem precisar de você. E como que isso é definido? Você tem que olhar primeiro para a tua estratégia, para as tuas metas, para a tua missão única, para a tua visão única, o que faz a tua empresa mudar. E aí sim, a partir desses critérios, elaborar 3, 4 variáveis do que é realmente importante para a empresa naquele ano, naquele semestre. Quando a gente fala isso com relação a grandes empresas, a gente tem vários níveis. Tem as prioridades macro da companhia, se desce por departamentos para chegar no tipo de equipe. 2, 3 níveis no máximo. Aqui um exemplo. Nós temos 3 clientes. O cliente A, o cliente B e o cliente C. Definimos a partir de estratégia, metas, objetivos, visão, missão, que existem 3 coisas importantes para esse ano em termos de prioridades. Rentabilidade, é uma coisa fundamental para essa empresa, lucro e inovação. Podia ser qualquer outro, market share, qualidade, seja o que for, cada empresa tem o seu, aqui é um exemplo. A gente classifica os clientes com relação a isso. Então o cliente A, eu dou notas ponderadas. Por exemplo, rentabilidade é o mais importante, vai de 0 a 5, por exemplo. Lucro também o outro, que vai de 0 a 5. Inovação, deixa eu mudar um pouquinho, vai. Rentabilidade, aqui está com pesos parecidos. Rentabilidade, vamos dizer que é o maior, vai de 0 a 10. O lucro vai de 0 a 7. E inovação vai de 0 a 3, por exemplo, 0 a 5, como está aqui. Então aí a gente define médias ponderadas para isso. O que eu faço? Cliente A, ele me dá 5 de rentabilidade, 2 de lucro, não tem inovação nenhuma. Um total de 7 pontos. O meu cliente B, ele dá 5 para cada e dá 15. O meu cliente C dá 12 pontos se eu somar essas prioridades com relação a ele. Os 3 são complementares naquele momento. Qual que eu vou atender primeiro? O B. Porque ele é mais importante para quem? Para a empresa. Para a estratégia da empresa. E não para uma pessoa específica, para um amigo, para o cara crachá, seja para quem for. Aí eu estou fazendo a estratégia da minha empresa acontecer. Aí eu estou fazendo as minhas metas acontecerem em função do que é importante. E não em função das urgências, de quem grita ou do que está acontecendo na empresa. Isso não significa que eu vou deixar de atender os outros clientes. Mas como a gente só executa uma coisa por vez, se eu for dar prioridade, eu vou priorizar esse cara que é mais importante para a companhia como um todo. Então a tua equipe tem que saber isso de cor e salteado, tem que ter um quadro. Se você tiver um sistema de CRM, já colocar isso no sistema de CRM. Isso muda completamente a forma de relação com os clientes. Nosso atendimento, a gente tem uma área de suporte. Quando chega um tipo de chamado de suporte, isso já é classificado para o cliente e já ordena a ordem de atendimento de quem atende primeiro e quem atende depois, em função dos clientes que são realmente importantes para a companhia, em função daquelas coisas que realmente fazem a gente andar na direção das metas. Todos são atendidos, mas alguns com um nível de prioridade diferente dentro do tempo do meu time. Usar o seu tempo com sabedoria, usar o tempo da empresa com sabedoria e não desperdiçar. Metas, eu falo muito dessa questão de metas. Eu não vou falar de metas pessoais aqui, mas vou falar de metas com relação à corporação, com relação à empresa. A gente tem que parar um pouquinho para entender realmente o que são as metas de verdade da companhia. E eu tenho um conceito muito claro com relação a metas em colaboração e produtividade. Você não deveria ter 10, 15 metas como muita empresa tem. Deveria ter uma meta única, que eu chamo ela de black hole. Esse conceito de black hole, que vem da palavra em inglês buraco negro, né? Black hole é buraco negro, significa o seguinte: o que é um buraco negro? É uma concentração fenomenal de energia no universo. Tudo atrai para aquele ponto. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa deveria ter uma black hole, que é a meta mais estratégica da companhia, que geralmente está ligada com o quê? Dinheiro, finanças, porque nós não somos ONGs. Né? A não sei que seja uma ONG, está ligado com talvez outros valores, mas as empresas que não são ONGs estão ligadas às vezes com finanças. Então tem uma meta estratégica importante que vai derivar e vai criar toda a estratégia e todas as submetas dentro da minha companhia.
E eu alinho todo o meu time para isso. Eu deixo todo mundo saber dessa meta. Eu crio indicadores visíveis para o pessoal. E principalmente, o que as pessoas erram, o que as empresas erram com relação à definição de metas. Saber o que quer é fácil, mensurar quanto é fácil também. Onde as empresas e as pessoas pecam é no plano de ação. As empresas e as pessoas não sabem que era bom planos de ação. Criam coisas grandes demais. E ninguém executa o que é grande demais. Experimenta fazer um negócio interessante. Pega um exercício simples. Vamos fazer uma meta típica do brasileiro, que a gente não pega para todo mundo. Comprar uma casa. O cara quer comprar uma casa, comprar um apartamento. Aí ele fala assim, qual que é o primeiro passo para eu comprar uma casa, um apartamento, que sei lá, vai custar 500 mil reais, vamos supor. O cara fala assim, meu primeiro passo é fazer o quê? Juntar dinheiro. Certo? Todo mundo vai pensar, preciso juntar dinheiro para comprar essa casa, esse apartamento. Só que juntar dinheiro é uma coisa grande demais. Imagina o seguinte, o passo primeiro da minha casa é juntar dinheiro, depois eu vou escolher a casa, depois eu vou mudar para a casa. Meta com 3 passos. Aí o cara bota na agenda dele, na segunda-feira que vem eu vou juntar dinheiro, vou botar juntar dinheiro. Aí chega a segunda, cheio de coisa para fazer, ele olha na agenda, poxa, eu tenho que juntar dinheiro. O que o cara faz? Nada. Oi? Passa batido, aquilo, sabe, ele não faz, é uma ilusão, é um engano que eu gosto. Por quê? Grande demais. Nós temos que ter ações de no máximo 2, 3 horas em termos de execução de metas. Então, quando eu estou falando de uma meta, seja uma meta de falar inglês fluente, outra meta típica do brasileiro, no mínimo tem que ter um plano de ação com 30, 40 tarefas, no mínimo, para 3, 4 meses de falar inglês fluente aí. Mas as pessoas, elas fazem coisas muito grandes, não executam coisas muito grandes e as metas acabam saindo do prumo. Então você tem ciência até nisso. A forma como você define as suas metas hoje, se analisar o seu padrão produtivo, dá para dizer com uma precisão única, olha, existe uma chance de X% dessa meta sair do lugar ou de X% de não sair do lugar, em função de plano de ação, em função de padrões de produtividade que aquela pessoa tem. Isso é interessante de ser analisado. Então olha para as tuas metas, vê se elas têm um plano de ação adequado, pergunta. A gente sabe claramente qual que é o próximo passo aqui. A minha equipe sabe claramente como que eles vão fazer para sair do lugar e ir no outro ponto. E segundo, está visível e mensurado através de painéis, dashboard, seja lá como você chamar. O cara chega na empresa, ele sabe onde ele está, onde ele não está. E terceira coisa mais importante com relação às metas. Associe as metas da empresa, que não são... Meta da empresa é de uma única pessoa, da empresa, que é o CNPJ, que na verdade não é nem um ser humano. A meta da empresa não é nem a sua meta como empreendedor. Você tem uma meta como empreendedor, talvez viajar, comprar um carro, patrimônio X. A meta da empresa ajuda a sua meta pessoal a acontecer. Nas pessoas a mesma coisa. Você acha que quando você... Vamos ser honestos aqui. Você chega para a tua equipe de vendas e fala, pessoal, vocês têm que faturar 1 milhão por mês. Se faturar 1 milhão, se não faturar 1 milhão, você acha que o cara está um pouco se lixando para isso? Claro que não. Porque essa meta é da empresa. Se acontecer, se não acontecer, o máximo que pode acontecer, ele perdeu o emprego, consegue outro emprego. O mercado está aquecido, vai ter tantos problemas. Né? Ou seja, o que a gente tem que fazer? Associar a meta do cara, da vida dele, com a meta da empresa. E o que você quer? Você quer comprar uma casa? Você quer viajar? Você quer pagar uma dívida? Você quer fazer o quê com o dinheiro que você vai ganhar aqui na empresa? Eu quero viajar para Las Vegas. Beleza. Seguinte, a nossa meta esse ano é de tanto. Se você bater a meta, você vai conseguir tanto. Dá para viajar para Las Vegas? Dá para viajar para Las Vegas. Quando eu falo com a minha equipe com relação à meta, o que eu vou falar pro cara? E aí, como é que tá a viagem para Las Vegas? O que eu fiz? Eu associei uma coisa importante para ele, pessoal, que tem significado, que tem relevância, que o cara vai se dedicar com uma coisa que vai ajudar a atingir a meta da empresa. Estou colocando as duas coisas juntas, mas estou dando um sentido para ele. Estou transformando importante para o cara. E não uma coisa circunstancial que o cara executa só no dia a dia. Então meta tem que ter sentido. Meta da empresa principalmente. Que senão as pessoas fazem por obrigação, vira urgente ou vira circunstancial para ele.